Franklin, você foi convidado para participar do Aula Pública Opera Mundi para falar da regulação dos meios de comunicação e qual que é a importância de trazer esse debate para os jovens. Primeiro, só esclarecendo, não é os meios de comunicação de modo geral, é a radiodifusão, jornal, revista, o que um grupo, um empresário faz com seu próprio recurso e todo mundo, em tese, poderia fazer, é assunto que não precisa ser regulado, deve estar submetido a determinadas leis, como direito de resposta ágil e proporcional ao agravo, como as punições no caso de calúnia, difamação, injúria, que tem que ser feitas de forma rápida pela imprensa, pela justiça, mas eu acho que não cabe regulação aí. Diferentes são os meios eletrônicos de radiodifusão que são uma concessão pública, ocupam um espectro eletromagnético que é propriedade do Estado, da sociedade, que delega um pedaço daquele espectro para que determinado grupo ocupe e faça determinadas coisas ali. É uma concessão pública, igualzinha a transporte público, ônibus, ou avião, ou distribuição de água, de energia, de gás, são concessões públicas, todas elas têm regulação, ou seja, os grupos que exercem a concessão, que são concessionários, precisam obedecer a determinadas obrigações e se não obedecerem podem ser punidos, é isso, entende? Isso é assim no mundo inteiro, isso não tem nada a ver com censura, ataque à liberdade de imprensa, exige o quê? Responsabilidade de cumprir determinadas obrigações por quem recebeu do poder público, em nome da sociedade, determinada concessão para fazer determinado serviço. Mas o que muito se discute é a questão que a regulação viria no sentido de um controle e até voltar a uma época de censura. Esse é o discurso que as empresas de radiodifusão, de um modo geral, tentam fazer para evitar que exista algum controle. Elas querem fazer o que elas querem e não dar satisfação a ninguém, nem ao Estado, nem à sociedade, etc. Então elas inventam esse discurso. E tentam com isso interditar o debate, interditar a discussão e evitar que a sociedade perceba a importância de democratizar cada vez mais os meios de comunicação. É curioso que eles não tiveram, os meios de comunicação, essa força toda para combater quando houve ameaças reais à liberdade de imprensa e transgressões reais à liberdade de imprensa no Brasil durante a ditadura. A maioria deles se compôs com a ditadura, se acertou, etc. Então, não é nenhum apego à liberdade de imprensa. Eles querem a liberdade da empresa fazer o que quer e bem entende e não querem dar satisfações. Não é o governo, é a sociedade. Eles querem ficar acima da lei, acima da sociedade, porque boa parte deles, além de ganhar dinheiro, quer controlar a sociedade. Seria uma dualidade do que seria o interesse público em defesa da sociedade com a lei do mercado? Evidentemente, uma concessão sempre vai ter o interesse público e também vai ter o interesse da empresa, e é normal e é assim no mundo todo. O que nós temos no Brasil é que não tem interesse público em jogo, não há obrigações, eles fazem o que bem entendem. O que nós temos não é apenas liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é ótimo, é o seguinte, eu posso fazer o que quiser. Eu não preciso cumprir nenhuma obrigação. Eu recebo uma concessão do Estado e nunca mais dou satisfação à sociedade. Não, não pode ser assim. E nesse sentido, qual seria, Franklin, o papel dos jovens para fomentar esse debate que inexiste? O mundo está mudando muito, muito. Nós assistimos, a maioria dos jovens não se informa mais em jornal. E progressivamente cada vez se informa menos em televisão. A maioria dos jovens se informa na internet. Por quê? Porque ele tem pluralidade, ele tem muitas oportunidades, não tem alguém impondo determinada coisa a ele. Ele pode escolher mais para cá, mais para lá, mais para aqui, vou por aqui. Ele tem essa possibilidade. Então isso já vem ocorrendo. O jovem já está tendo acesso a uma certa pluralidade pelo lado da internet. Entende? Mas a questão é a seguinte, a radiodifusão, televisão principalmente, tem um peso monumental ainda. E terá durante muito tempo. Então é importante esse debate. E os jovens começam a perceber isso, não é à toa, que nas manifestações de junho, uma das palavras de ordem mais gritada é aquela que condenava a manipulação feita por importantes grupos de comunicação, como a Globo. Então, esse tipo de clima que existe no país, ninguém senta em cima e diz não vai acontecer mais nada. Houve um tempo onde os grandes grupos de comunicação diziam isso não vai acontecer. Eu costumo brincar e dizer assim, quando o PFL, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, já falecido, dizia o seguinte, reunião do PFL ou jantar do PFL que eu não fui não aconteceu. Os grandes grupos de comunicação tentam mais ou menos dizer, debate sobre comunicação, se eu interditar, não vai acontecer. Isso ali no passado. Hoje em dia a sociedade está mudando, está mais moderna, mais arisca, mais correndo atrás, mais curiosa.
e mais indignada quando ela percebe a manipulação. E isso é muito bom. E é nesse sentido que nós podemos falar de uma democratização dos meios. Quanto mais gente, mais vozes, mais debate, mais opiniões, mais informação, mais cultura, mais entretenimento estiver circulando na sociedade, das mais diversas origens, dá mais possibilidade de escolha ao cidadão. E a internet permite muitas vezes, ela dá também ao cidadão a possibilidade de se expressar. A quantidade de cidadãos que começam a fazer blog, se tem mais ou menos sucesso, se tem mais ou menos audiência, o outro departamento ele começa, ele se expressa. Nós estamos assistindo a um momento muito interessante nesse sentido, porque destapou uma coisa que sempre ficou tapada, que era o direito de expressão. O direito de expressão está crescendo, o exercício dele está se tornando muito mais intenso. E é isso que a velha mídia não consegue perceber, não consegue entender e não consegue aceitar. Mas novos tempos estão chegando e eu acho que esse debate, de um jeito ou de outro, será travado na sociedade brasileira e promoverá uma maior democratização dos meios de comunicação.